Chegou o momento da nossa reflexão e pensar um pouco dentro, ou melhor, tendo como base uma palavra de Deus. E hoje nós escolhemos, para poder pensar um pouco, uma das mais belas canções que estão inclusas nos Salmos dos Hebreus, que é o livro dos Cânticos dos Hebreus, normalmente entoados nos rituais cultuais do templo ou nas peregrinações daqueles que vinham de fora de Jerusalém para a capital religiosa de Israel e do mundo, claro, apresentar o seu sacrifício, apresentar a sua oferta anual a Deus, a fim de que o seu pecado confessado fosse perdoado. Então nós temos nos Salmos alguns que são mais famosos, mais famigerados, que no que diz respeito à sua divulgação e apreciação, por vários motivos. E entre esses salmos tão admiráveis assim, escritos no texto sagrado hebreu, nós temos o de número 23, que é o Salmo de Davi, o salmo, inclusive, segundo o que se pressupõe, escrito quando ele ainda era um garoto bastante jovem, bastante novo ainda. Era um salmo de um adolescente. Por isso que você vai conseguir ver, mesmo com uma estrutura tão madura, quando você vai acompanhar a profundidade do salmo, o significado dele para Davi, a experiência que ele passa na letra, na escrita, na composição desta música, mesmo com toda essa maturidade, com toda a experiência que ele tem diante de Deus, você consegue perceber também um ar adolescente, uma poesia meio juvenil, principalmente nos primeiros versos, onde a principal figura desse salmo vai aparecer, que é o pastor de ovelhas. Então, antes de a gente ler o salmo, ou melhor, antes de a gente entrar na nossa reflexão a respeito do salmo, eu quero ler apenas o primeiro verso. Por que eu vou ler agora o primeiro verso? Porque depois a gente vai lê-lo completamente, a gente vai acompanhar verso a verso e vai conversar sobre esse salmo, acompanhando verso a verso. Então, o salmo de número 23, o primeiro versículo, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, como eu disse antes, Davi está provavelmente ainda na sua adolescência, quando ele decide compor esta canção, que normalmente é uma poesia, e tratando-se especificamente de Davi, acompanhada com uma harpa que, segundo consta, ele próprio havia construído com as próprias mãos. Davi é um camarada que desde a sua tenra idade tem diversas habilidades, e uma dessas habilidades é não só a de compor, não só a de tocar, mas a de também criar os seus próprios instrumentos e fabricar os seus próprios instrumentos. E quando Davi está criando, compondo este salmo, ele, antes de tudo, vai colocar ali uma experiência de vida que ele tem. Porque ele ainda, jovenzinho, todos nós sabemos, ele é um pastor de ovelhas. E ele, no sol escaldante das tardes palestinas, cuidando do seu rebanho e percebendo a necessidade que tem de conduzi-lo de modo que este venha a sobreviver, de modo que este não seja
não tenha um destino negativo, nem por conta da situação climática da região, e também não por conta de inimigos externos que porventura tenham a ovelha como um alimento, como um aperitivo. E ele, percebendo o cuidado, a obrigação, a necessidade, mas ao mesmo tempo o carinho pelo prazer que ele tem de assumir esse compromisso de pastor, ele decide, a partir desta experiência, escrever esse salmo. E ele vai usar aqui, como eu disse antes, no início, essa figura que é comumente utilizada e aplicada à coletividade de Israel. Em várias profecias a gente encontra as ovelhas, e até em outros salmos a gente encontra as ovelhas e encontra os pastores como tipificando, como apresentando uma comparação entre o cuidado de Deus e a nação de Israel no que diz respeito à sua coletividade, como nós estamos dizendo. E ele vai pegar essa figura que normalmente, comumente é aplicada à coletividade, e vai aplicar à sua própria relação pessoal com o Jeová, a sua própria relação pessoal com o Senhor. Então ele tira esse olhar, que normalmente é um olhar coletivo para a nação, e coloca esse olhar, esse cuidado de Deus, esse modo como Deus está dando segurança ao povo de Israel, sobre, melhor dizendo, a sua própria vida. É o olhar de um Deus que pastoreia, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que ajuda, um Deus que guia, um Deus que alimenta, um Deus que protege, um Deus que assegura, não apenas o seu rebanho na coletividade, mas também aquele ser na sua individualidade. Nós temos aqui nesse salmo alguns recursos de linguagem imagéticos que são extraordinários. E como já está dito aqui, o primeiro análogo, a primeira analogia que Davi apresenta, o primeiro tropo que ele apresenta, é uma metáfora do pastor de ovelhas. Nesta metáfora pastoral, nós temos dois elementos principais aqui. O primeiro elemento está bastante claro. É o elemento dito. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, a palavra pastor é a palavra dita, é a palavra escrita, é a palavra que aparece. Então esse é o primeiro elemento. Mas ele não é o único elemento. Há um outro elemento aqui que está subscrito. Há um outro elemento aqui que não foi dito, mas está expresso. E que elemento é esse? Esse outro elemento é a ovelha. Então nós temos dois elementos, que é um primeiro o pastor, que é o elemento dito, e temos o segundo elemento, que é o elemento não dito. Então quando a gente pensa a princípio a respeito disso, a gente pensa que o Salmo de Davi não nasce apenas da sua experiência como pastor, da sua experiência como aquele que nutre, como aquele que alimenta, como aquele que guia, como aquele que conduz, como aquele que leva adiante. O Salmo não nasce apenas do seu olhar como autoridade pastoral, do seu cuidado para com a ovelha. Nasce também de um outro lado que nem sempre é olhado, que é o lado da ovelha. Davi não é apenas pastor, Davi é também ovelha. Então o que autoriza Davi, o que testifica o texto davídico aqui, o que dá a ele originalidade, não é apenas a sua experiência como pastor, mas é também, sobretudo, às vezes, a sua experiência como ovelha. Então ele não diria, o Senhor é o meu pastor, se ele não conseguisse se olhar também na condição de ovelha.
E é por esta razão que a titularidade, ou título, melhor dizendo, do nosso pensamento de hoje, da nossa reflexão de hoje é: o Senhor é o meu pastor? Aparece uma interrogação e não uma afirmação. Porque eu só vou poder afirmar que o Senhor é o meu pastor quando a experiência de quem está olhando do lado pastoral. Não for apenas a experiência de quem está olhando o cuidado do pastor. Não for a experiência de quem está olhando o comportamento daquele que guia, daquele que movimenta as ovelhas na direção do lugar seguro. Quando o meu olhar não for dirigido apenas a essa figura que produz segurança e que nutre, que alimenta, que ajuda e que levanta, eu só posso afirmar que o Senhor é o meu pastor quando eu me colocar verdadeiramente em uma condição de ovelha. Quando eu submeter a minha vontade, o meu desejo, as minhas ideias, à vontade do pastor, eu poderei declarar e afirmar, sem nenhuma dúvida, que ele é o meu pastor. Mas o que na verdade acontece, e talvez acontece muito em nosso tempo, é que quando a gente diz o Senhor é o meu pastor, a nossa afirmação está buscando sempre e apenas o lado cuidadoso do pastor. Está buscando apenas o benefício que é dirigido do pastor até nós. Quando eu declaro o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que eu tenho convicção, segurança e certeza que Deus não vai me deixar faltar nada. Eu estou sempre esperando uma ação advinda do pastor na minha direção. E às vezes eu não penso que, para eu afirmar isso, que o Senhor é o meu pastor, eu antes de tudo tenho que me colocar em uma condição de obediência de ovelha. Eu tenho que ser ovelha para que ele seja o meu pastor. Eu tenho que obedecer para que ele guie as minhas vidas, a minha vida. Eu tenho que seguir os seus passos para que ele me direcione. Eu tenho que olhar para onde ele está andando para que eu chegue até as águas tranquilas e os pastos verdejantes. Então, na metáfora pastoral aqui, há dois elementos. O primeiro é o elemento dito, que é o pastor, mas há um outro elemento que, apesar de não estar dito, está explícito aqui, que é o elemento ovelha. E não pode existir a afirmação de que o Senhor é o pastor sem que a quem está fazendo a afirmação diga: eu sou ovelha do Senhor. Para que eu seja ovelha do Senhor, antes de tudo, eu preciso obedecê-lo, eu preciso olhá-lo como autoridade da minha vida e eu preciso submeter a minha vida à vontade dele. E é por isso que a gente vai trabalhar agora o texto inteiro, percebendo que o Senhor é o nosso pastor, não apenas porque ele cuida de nós, mas também porque nós nos submetemos à condição de ovelhas deles, de ovelhas dele. Deu para compreender isso? Então, a primeira metáfora que vai aparecer aqui, o primeiro recurso de linguagem imagética, é essa metáfora pastoral. Mas depois nós vamos ter também outras imagens que vão aparecer aqui. Se você olhar direitinho o Salmo, a imagem do pastor, a metáfora pastoral, ela se encerra no verso 4. E já no verso 4, há uma transição aqui no texto. Olha que sabedoria, que capacidade, que habilidade textual e imagética de Davi. Ele já faz uma transição, porque não é apenas uma ovelha que está aqui sendo guiada por um pastor. Mas depois uma outra imagem aparece, que é a imagem de um hóspede sendo bem recebido por um dono de uma casa, por um proprietário de uma residência.
que vai receber com todo cuidado, com todo carinho e com muito gosto esse visitante. E uma outra imagem vai aparecer aqui também, isso já nos versos 5 e 6, e essa terceira imagem aparece principalmente no versículo 6, é que esse hóspede, ele é ao mesmo tempo um peregrino. Porque quando o hóspede diz que ele prepara uma mesa perante mim, ele está falando do dono da casa. Quando ele diz que unge a cabeça com óleo, ele está falando do dono da casa. Quando ele diz que o cálice transborda, ele está falando que quem serve o cálice é o dono da casa. E quando ele vai dizer que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, iniciando o versículo 6, e ainda dentro desta imagem do hóspede, ele está dizendo que ele é um hóspede que ao mesmo tempo é peregrino. Bondade e misericórdia me seguirão. A palavra seguirão dá a ideia de quê? De deslocamento. Então, apesar dele ser um hóspede, ele é também um peregrino. Claro que a gente vai trabalhar isso versículo por versículo e a gente vai tentar compreender isso melhor. Então, o primeiro verso do Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu digo que Ele é o meu pastor e nada me faltará, eu não estou dizendo apenas que Ele cuida de mim de tal forma que todas as minhas vontades e os meus desejos são realizados. Eu estou dizendo que a vontade dEle e o desejo dEle, realizado sobre mim, é suficiente. Você entende? Na condição de ovelha, eu estou satisfeito, porque nada me falta. Apesar de, às vezes, eu desejar algo que não chega até mim, que eu não alcanço, eu não sinto falta de nada. Nada me falta, porque eu estou profundamente realizado por toda a vontade do pastor que está sendo dirigida sobre a minha vida. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. É isso que no original hebraico Davi está dizendo. Porque todas as coisas que ele faz chegar até mim e todos os lugares aonde ele me faz chegar, produzem satisfação a mim. Então eu não sinto falta de absolutamente nada. O que Davi está apresentando aqui é um homem que, apesar de estar escrevendo isso ainda na sua adolescência, é um homem maduro, um homem consciente, um homem realizado, um homem que não está dentro da casa sendo criado como os filhos mais velhos, que talvez para Jessé, que é o pai de Davi e dos demais irmãos, sejam mais úteis do que o próprio Davi. E que talvez durante o período em que Davi está cuidando das ovelhas no sol causticante do pastoreio, os seus irmãos estão desfrutando de muita coisa que só pode desfrutar aquele que está dentro de casa, aquele que está abrigado. E mesmo assim Davi diz, tendo o Senhor como meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Porque às vezes os meus irmãos, o Eliabe, o Abinadab, estão sendo alimentados com a melhor comida, talvez, é uma suposição, estão desfrutando da sombra do telhado de dentro de casa, mas os seus corações são corações insatisfeitos, porque eles não têm as mesmas realizações que eu tenho, a mesma satisfação que eu tenho de servir a Deus com a maturidade que eu sinto. Tem capacidade de, mesmo nesse mundo consumista, não tendo nas tuas mãos a realização de todos os teus desejos, porque você se faz chegar, se você se você pode afirmar com certeza, o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque eu não sinto falta de nada.
tendo a Ele como ser da minha vida, como guia da minha vida, melhor dizendo, como o Senhor da minha vida, como o diretor da minha vida, já é uma grande satisfação. As demais coisas são apenas acréscimos. As demais coisas são pequenas realizações existenciais. E se elas não acontecerem, não vão fazer falta, porque eu já tenho o Senhor, que é o meu pastor, e eu já me deleito na vontade do Senhor. Era o que Jesus estava dizendo quando os discípulos desesperados chegavam para ele dizendo: Senhor, trouxemos comida. E ele disse: eu já comi. E eles perguntam: como assim? Eu não vi ninguém entregando comida para ele. Eu não o vi parando para se alimentar. Como assim ele já comeu? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você entende isso? Estava dizendo até o básico, o essencial para a minha vida não faz falta, porque a vontade de Deus para mim está estabelecida. A vontade de Deus para mim é suficiente. Então qualquer outra coisa que chegue até mim, Jesus está dizendo, e Ele espera isso também do nosso coração, qualquer coisa que chegue até mim é só mais um motivo para eu glorificar a Deus, para eu agradecer, mas se não chegar, eu já estou profundamente satisfeito com o que eu recebi. E é isso que importa. O Senhor é o meu pastor, sim, porque esse mundo consumista não tira o meu sono. Por causa das novas tecnologias que têm chegado, por causa do celular que talvez esteja meio ultrapassado, por causa da roupa que talvez esteja perdendo a conotação da moda, esteja desatualizando. Não perca. No verso 2, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. Então, o que Deus dirige a mim e os caminhos pelos quais Deus me dirige é por algo que Ele estabeleceu para honrar o seu próprio nome. É por algo que Ele estabeleceu Então, quando eu me encontro nesta vontade de Deus, mesmo que eu esteja sob esse sol causticante, mesmo que eu esteja em circunstâncias confrontadoras, mesmo que eu não esteja realmente confortável, mesmo que de algum modo eu não esteja acomodado, mesmo assim, por Deus estar realizando um propósito que Ele estabeleceu sobre a minha vida, e por Ele estar honrando o seu próprio nome, porque Ele tem amor ao seu nome. Quando Ele estabelece um propósito, Ele honra o nome. E se o honrar o nome dEle, a vontade dEle, é me deixar confortável, amém. Mas se a vontade dEle é me provar, amém, de qualquer forma, Ele estará honrando o seu nome. E se Ele está honrando o seu nome na minha vida, então eu já me sinto como ovelha caminhando na direção de pastos verdejantes. Eu já consigo sentir no meu paladar o frescor da água de fontes cristalinas, mesmo que na realidade me falte a água verdadeira, mesmo que na realidade eu não esteja desfrutando dos banquetes mais verdejantes na condição de ovelha. Se eu cumpro a vontade de Deus que se estabelece para a minha vida,
eu já sinto que estou profundamente satisfeito. E é claro que isso não em condições de conforto, não vai tirar a vontade de Deus de cuidar de nós, como um pai cuida de um filho, como um pastor cuida de uma ovelha. Responsabilidade que tem não de pastorear. Então, se eu estou recebendo todos os bens que eu talvez espere receber de Deus, ou se eu não estou recebendo aquilo que eu gostaria de receber como bem de Deus para a minha vida, de qualquer forma, eu já estou satisfeito só no fato de ser ovelha, só no fato de estar submetido à vontade soberana de Deus e poderosa de Deus. Isso já... Depois, no versículo de número 4, a afirmação de Davi é a seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A expressão ainda que é uma expressão muito forte aqui, porque ela é uma conjunção subordinativa, concessiva. Ela pode aparecer, por exemplo, no meio do texto. Ele poderia ter trocado a ordem aqui, e ele poderia ter dito assim: não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então você percebe que ainda que é uma conjunção subordinativa que submete uma oração à outra. Então quando ele diz assim, não temerei mal algum, ainda que, ele está dizendo, olha querido, para que eu diga, para que eu afirme com autoridade que o Senhor é o meu pastor, eu tenho que estar disposto a receber não apenas o bem do Senhor, mas também as provações do Senhor. Da vida, mas eu também tenho que estar disposto a entrar em situações de desconforto. Isso sem temer nenhuma adversidade. Porque na condição de ovelha, sabendo que o pastor é aquele que guia com segurança, ele pode passar por onde ele passar. E nesses vales da Palestina que havia muitos animais ferozes, era um risco para o pastor passar com ovelhas em determinados lugares ali. Então, ele precisava estar bastante vigilante e ter muita coragem. As ovelhas estavam sob perigo constante em determinadas localidades da Palestina, principalmente nessas localidades de vale, que se torna até um lugar de armadilhas para as ovelhas, porque as feras estão lá. E Davi está dizendo, eu, na minha condição de fragilidade, na minha condição de ovelha, eu não vou ter medo de nada, mesmo que seja necessário passar pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está nesse versículo aqui, é o seguinte: quando ele diz, não temerei mal algum, ele está dizendo ainda que. E quando ele usa essa conjunção subordinativa concessiva aqui, ele está dizendo, se for necessário. Ele não está dizendo, eu como ovelha, não vou me desapegar do redil e vou partir para o vale só porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e que o meu pastor, o Senhor, é a minha segurança. Você entende? Ele está dizendo, não há nenhuma necessidade
de você tentar a Deus só porque Ele é o teu pastor e Ele é a tua segurança. Ele está dizendo ainda que, se for necessário, se precisar, não é que pelo fato de eu ter tanta confiança em Deus que eu vou me submeter a certas circunstâncias desnecessárias. Eu vou ficar enfrentando o coronavírus como se eu fosse um ninja que tem poderes antibiológicos, porque Deus está comigo, que eu vou me submeter a situações de perigos, que eu vou subir no alto do pináculo do templo e vou pular de lá, porque está escrito que os anjos receberão ordem para me guardar em todos os meus caminhos. Então, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. É como se Davi estivesse aqui alinhado ao Salmo 91. Quando ele diz, ainda que, se for necessário, se precisar, passar pelas adversidades da vida, eu vou passar sem medo. Porque eu sei que o resultado desta minha passagem pelo meio do vale não vai fugir da vontade de Deus para a minha vida, porque a vontade de Deus para a minha vida está alinhada ao meu comportamento em relação a Ele. Então eu digo que o Senhor é o meu pastor, porque eu também sou ovelha do Senhor. Então eu tenho autoridade para afirmar que Ele é o meu pastor. Agora, se eu sou bode, agora se eu sou desobediente, agora se eu sou qualquer outro tipo de animal que não se encaixe com essa metáfora pastoral aqui, na relação do pastor, do guia com o animal, onde essa metáfora desvincula os elementos por causa da desobediência, e a ovelha, a suposta ovelha, não obedece ao pastor, então, querido, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma quebra metafórica absurda. Então eu não posso afirmar que o Senhor é o meu pastor se de fato eu não sou ovelha do Senhor. Agora, se eu sou ovelha do Senhor, eu posso enfrentar qualquer circunstância da vida porque eu não tenho nenhum medo. Eu posso ser desprezado por todas as pessoas porque eu sei que o Senhor é quem me ama de verdade, é quem me assegura, é quem me guarda. Eu posso enfrentar todas as circunstâncias adversas dessa vida porque Ele de fato é o meu pastor, é Ele quem me guia. E por mais que seja cansativo o caminho, Ele vai me fazer chegar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Por mais longa, por mais distante que seja a minha caminhada, eu sei que o fim proposto por Deus é o melhor. Então eu tenho segurança de afirmar, o Senhor é o meu pastor. De nada tenho falta, de nada eu tenho medo. Porque é Ele quem me dá segurança. Amém? Eu vou encerrar a primeira parte hoje. Amanhã, na transmissão do culto, eu vou falar sobre os outros elementos imagéticos que aparecem aqui no Salmo 23, a partir do versículo 5. Então, os versículos 5 e 6 serão para a gente falar aqui sobre esses dois elementos importantíssimos. O primeiro deles é o hóspede, que é muito bem recebido pelo dono da casa, e o segundo elemento aqui, a segunda imagem aqui é a imagem do peregrino. Então amanhã a gente fala sobre o hóspede e sobre o peregrino presentes aqui no Salmo 23, tá bom? Mas antes eu quero orar com você, tá? Se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos com o nosso coração pela realização do Paz no Lar desta noite. Produza em cada coração que ouviu esta reflexão e a autoridade de estando e colocando-se na condição
meu pastor. Então, como pastor, tira os carrapichos, tira as feridas, fortalece, dá água e alimenta estas vidas, Senhor, para que teu nome seja honrado e seja glorificado em cada uma das tuas ovelhas. É o nosso pedido, é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E o amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam com você, não só hoje, mas sempre. Amém. Deus te abençoe.